Quando eles liberaram o corpo do meu pai para o necrotério, eu fui lá e pedi para vê-lo, para me despedir dele. Você não pode ver uma pessoa assim. Não é a pessoa que você ama. Não é quem você conheceu. Você tem que imaginar que ele está num lugar melhor e acreditar nisso. Isto é da primeira página do depoimento dado à polícia de Everett. Tudo o que eu fiz foi esfaquear o Jerry. 2 vezes no mesmo lugar, no lado esquerdo da barriga dele. Eu também ajudei a limpar o sangue que estava nas paredes e por todo o chão. As pessoas que mataram esse homem eram alguns jovens, sem antecedentes criminais, que não usavam drogas, não pertenciam a gangues. Como eles foram convencidos a fazer isso? Tudo começou bem aqui. Eu não gosto de vir aqui. Eu fico abalada. As lembranças. Muitas lembranças ruins. É difícil entender o que aconteceu com ele. É difícil. É difícil demais suportar. Vidas destruídas. Sim, eu e meu pai éramos próximos. Ele era meu pai e éramos bons amigos. Gostávamos de fazer as mesmas coisas. Então nós costumávamos sair muito juntos. Nós nos divertimos muito. O meu pai me telefonou e disse que estava com câncer e que não ia fazer o tratamento. Então eu decidi ir lá tentar convencê-lo a fazer. Eu não queria que ele morresse. Ele ainda era jovem, podia viver mais uns 20 anos no mínimo. Nós pegamos um voo, eu e minha ex-esposa. Quando chegamos à casa, parecia que não morava ninguém lá. As cortinas estavam fechadas, a casa estava trancada e as luzes apagadas. Eu achei que ele tivesse perdido a hora, foi o que eu pensei. Eu dei a volta pela casa, checando as janelas, e achei uma que não estava trancada. Quando eu entrei pela janela, vi que não tinha sofá nem TV na sala. Parecia que eles tinham se mudado. Eu olhei em volta e pensei, o que aconteceu aqui? Onde estão os móveis? Cadê meu pai? E comecei a procurar pela casa. Foi aí que eu achei a vovó. A minha avó, Evelyn, tinha Alzheimer e não falava. E ela não mostrou nenhuma emoção, exceto quando olhou para mim e começou a chorar. A vovó parecia muito cansada. Ela estava muito frágil. Tinha um copo d'água na frente dela que já estava vazio. E ela tinha comido o jornal o dia todo. Ele estava em cima da mesa e, como não tinha o que comer, ela estava rasgando pedaços do jornal e comendo. Eu não sabia o que ela estava pensando ou quanto ela compreendia as coisas, mas eu fiquei furioso porque não tinha ninguém lá para cuidar dela. O meu pai poderia deixá-la sozinha para ir rapidinho até o mercado comprar um maço de cigarros ou algo assim.
mas ele jamais abandonaria minha avó durante muito tempo. Eu sabia que o nome dela era Bárbara. Bárbara Opel. Ele tinha me falado que tinha contratado ela, uma mulher que tinha 3 filhos, 2 com menos de 10 anos e uma garota que na época tinha 14. Eu pensei que ela devia ter decidido ir embora enquanto meu pai estava fora e levado as coisas dele. Eu estava refletindo, tentando imaginar o que poderia ter acontecido, olhando para o vazio, e de repente algo me chamou a atenção. Eu vi manchas na cadeira de rodas da vovó. Parecia sangue. Houve um pequeno acidente na parte sul da cidade, envolvendo um caminhão-baú. Esse caminhão-baú estava no nome de Jerry Hyman. E Bárbara Opel estava no veículo. Eu e o meu colega fomos designados para ir até lá conversar com a Bárbara Opel e perguntar o que ela sabia. Ela estava hospedada na região, num pequeno hotel. Oi. Oi, senhora Opel? Sim. Oi. O pequeno quarto de hotel estava barulhento. A TV estava ligada e os filhos dela estavam pulando na cama. Lá também estava Jeffrey Grote, o motorista do caminhão-baú. Até aquele momento, eu ainda não sabia exatamente qual era a relação dele com todas aquelas pessoas. O que foi que aconteceu? A Bárbara era uma mãe de quase 40 anos, de aparência normal. Nós estamos procurando Jerry. O que tem o Jerry? Você o viu recentemente? Nós queríamos saber por que a Evelyn tinha sido abandonada. E se ela sabia do paradeiro do Jerry. Ela respondeu que o Jerry sabia que ela ia se mudar e que não fazia ideia de onde ele estava ou porque ele não estava com a Evelyn. A Bárbara nos deu permissão para revistar o caminhão-baú. E nós fizemos isso e tiramos várias fotos. Mas não encontramos nada estranho no baú do caminhão. Havia brinquedos, roupas, coisas normais para uma pessoa que estava de mudança e que era mãe de família. Com tudo que nós sabíamos naquele momento, algo parecia estranho, mas ainda não sabíamos exatamente o que era. Jeff Grote concordou em ficar com as crianças, enquanto a Bárbara foi à delegacia dar o depoimento dela. Eu nunca realmente me preocupei com o Jeff. Ele tinha muitos amigos e ele tinha um bom emprego. Ele trabalhava. Eu sempre sabia exatamente onde o Jeff estava. O Jeff me disse que ele ia andar de patins lá no rink em Everett. E depois, ele ia ficar na casa da avó. E eu disse que tudo bem. No dia seguinte, ele não me deu notícia. Aí, eu liguei para minha mãe para perguntar se ela sabia dele e ela disse não. Então eu comecei a ligar para os amigos dele. Eu perguntei a um
desses amigos se ele tinha visto o Jeff. E ele disse, ele estava no rink de patinação com a Heather. O Jeff nunca tinha mencionado o nome dessa Heather antes. Eu não fazia ideia de quem se tratava. Eu não sabia o que fazer. Eu nunca tinha passado por uma situação dessas antes. Eu fiquei perdida. Quando eu encontrei o meu noivo na entrada da minha casa, assim que eu estacionei, e ele disse, o Jeff foi preso. E eu disse, pelo quê? Ele respondeu, por homicídio. E aí eu vi no noticiário. Prosecutors allege Jeffrey Grote as the primary killer. Eu desabei ali, naquela hora. E eu disse, eu preciso ir vê-lo. Preciso ver o meu filho. O que você gosta nessa fotografia? Só olhar para ela e ver o meu filho. Era um menininho feliz. O Jeff nunca tinha se metido em nenhuma confusão, nem cometido nenhum crime até então. Nunca tinha sido preso. Eu achava que o Jeff estava no caminho certo. Eu só achei difícil de acreditar que ele se envolveria num crime. Ele era uma pessoa muito boa e eu sempre penso em como a vida do Jeff seria diferente se ele não tivesse conhecido a Barbara Opel, se não tivesse conhecido a Heather. You have a prepaid call. You will not be charged for this call. This call is from an inmate at Monroe Correctional Complex. To accept this call, press 5 now. First time I met Heather, it was Saturday night. Me and my friends went to the Everskate deck. Olha, eu fiquei impressionada com você patinando. Tá brincando comigo? Não. Eu fui um I think desastre. she said she was 15. I just thought she was cute, so I just wanted to hang out with her and see where it went. Heather wasn't shy. She was more flirtatious. Just sit on my lap or put her arms around me. You know, things like that. Do you remember the first time you met Barbara Opel? She came to pick up Heather. Mãe! Oi! O que estão fazendo? Esse é o Jeff. A senhora Opel? Jeff? Prazer. And Heather asked if I wanted to go to her house with her. And my mom said it was all right, so I went. If I never went to the Everskate deck that night, I would have never met Barbara Opel. Àquela altura, nós ainda não tínhamos certeza de que se tratava de um crime. Tínhamos o aparente abandono da Evelyn e o Jerry estava desaparecido. Mas eu e o meu colega tínhamos a sensação de que a história estava muito mal contada. Desculpe, eu gostaria de ter mais informações para vocês. A gente queria levar a Bárbara para um ambiente controlado, para interrogá-la. Estávamos ansiosos para saber de alguns detalhes.
Naquele momento, foi confirmado que havia respingos de sangue no local. Os respingos de sangue estavam na cadeira de rodas da Evelyn, em cima da mesa que estava na frente dela. E no ventilador que estava acima da mesa. Nas paredes da cozinha e da sala de estar. Era mais sangue do que o que seria esperado se alguém tivesse se cortado ou sofrido algum acidente. Nesse momento, achamos que se tratava da cena de um crime. Mas isso significava que alguém havia sido ferido e fugido? Ou significava que alguém havia sido morto no local? Nós suspeitávamos, mas não tínhamos certeza, porque ainda não havíamos conversado com ninguém. Nós, então, decidimos trazer o Jeff e os filhos da Barbara Opel até a delegacia de Everett. Quando eles confirmaram que havia muito sangue na casa, eles declararam o local como cena de um crime, então nos mandaram sair dali. Quando a casa foi isolada pela polícia, eu me senti impotente. Eu senti medo. Foi uma aflição enorme porque eu não sabia o que tinha acontecido. A minha avó não podia explicar o que tinha visto. E ela era a única testemunha. Na minha mente, já comecei a pensar na pior das hipóteses. Ele não ia voltar. Crimes que destroem sonhos, deixam marcas, destroem famílias e deixam dúvidas. Crimes reais que só os melhores conseguem decifrar. Somente a Verdade, com Sunny Hostin, e Perseguição, com John Walsh. Estreia quarta, 22 de janeiro, a partir das 9h20 da noite, no Investigação Discovery. Eu sou pai de uma criança assassinada. Eu já levei mais de 1.400 fugitivos à justiça. Meu nome é John Walsh. Eu estou bem longe do fim. Muitos desses fugitivos continuam soltos. Não faça vista grossa. Junte-se a mim. Vamos prender esses delinquentes. Ela insistiu que não fazia ideia de onde o Jerry estava. E que não havia abandonado a Evelyn, que o Jerry deveria estar lá para cuidar dela. E que, naquele momento, não estávamos progredindo além desse ponto. As coisas mudaram. E mudaram drasticamente. Quando os detetives que estavam interrogando os filhos menores... Fortin? Sim. Nos disseram que a filha adolescente havia dito que o Jerry estava morto. E logo em seguida, o filho de 11 anos dela nos deu mais detalhes. E de fato, esse garoto nos disse: eu posso mostrar onde está o corpo do Jerry. O corpo do Jerry havia sido jogado numa mata. Ele havia sido espancado, brutalmente, esfaqueado. O crânio havia sido esmagado. E, segundo o relatório do médico legista, foram esses ferimentos na cabeça que causaram a morte. E também havia manchas horríveis no rosto dele, porque em seguida eles jogaram ácido no rosto dele. Nós tivemos uma ideia clara de como a situação tinha sido terrível.
E como você descobriu que o seu pai havia sido assassinado? Eu não me lembro de como me contaram, mas sei que me contaram. Mas eu não me lembro, devo ter bloqueado. Nós já estávamos acordados. Acredito que havia mais ou menos 36 horas quando eu tive que conversar com o Greg. E naquele momento eu precisei ter calma e simplesmente disse: eu sinto muito pela sua perda. Quando o Greg olhou para mim com os olhos arregalados, eu soube antes que ele dissesse qualquer coisa que ele ainda não havia sido avisado oficialmente. Eu pensei que o Greg já havia sido avisado que o pai dele estava morto. É uma das muitas coisas que eu lembro na confusão daquele período de 30 horas que me deixaram bastante abalado. Há muitas coisas que eu não lembro daquela época, provavelmente porque a minha mente bloqueou. Você não consegue respirar. Eu perdi a esperança, eu perdi muita coisa com a morte do meu pai. Fiquei entorpecido. Eu não sabia o que pensar, não sabia o que fazer. Você tem que aceitar o que você não quer aceitar de jeito nenhum. Eu passei na minha sala e peguei uma pasta bem grossa que estava lá e que era de outro caso. Eu entrei na sala, joguei a pasta na mesa e então eu disse: escuta, Bárbara, sabemos que o Jerry está morto. Precisa nos dizer o que aconteceu. Foi relativamente fácil arrancar a verdade dela. A Bárbara pintou um retrato negativo do Jerry e disse que ele gritava muito com ela. When you mean abusive, what would he do? A lot of yelling and screaming. He has grabbed Heather before. He has thrown stuff at her. He's used profanity, like called us stupid bitches, or if Heather would answer a question, when he was talking to me, he would tell her to shut up. Heather met Jeff. They started kind of going out, and he had heard Jerry be verbally abusive to Heather and myself. So was Jeff upset then? Very. Because if he opens his mouth to Heather one more time, it goes, I don't care what he said. So I went up there, and I don't remember exact words, but he was going to beat the hell out of him. And what happened then? I guess when he came in, I didn't witness this, so this is what I was. What did you hear? I heard, I guess Jeff hit him with the bat in the back of the head. And what did you see when you were upstairs? I seen Jerry laying there. I said, Randy's dead. And she said, yeah, watch this. And she took the bat and hit him on the back of the head and splattered all over everything. It was gross. É muito frustrante ouvir tudo isso. Eu não acredito nela. Acho que ela é uma mentirosa. Ela enganou todo mundo. Todas as autoridades, todos os detetives. Acho que ela queria culpar todos os outros. Não sei se um dia saberemos a verdade.
Eu estava na sala com meu pai. Eles recomendaram que eu não tirasse o lençol que estava sobre ele, porque ele tinha ficado muitos dias na mata. Então, eu não pude olhar para ele. Eu toquei a mão dele por cima do lençol. Foi tudo o que eu pude fazer para me despedir. Eu te amo, pai. Desculpe eu não estar lá para cuidar de você. Eu não queria nem acreditar que aquilo tivesse acontecido. Eu queria tirá-lo de lá. Porque eu não queria acreditar que era verdade. Na minha primeira visita ao Jeff, foi difícil vê-lo naquela situação. Sem poder dar um abraço nele. Eu desabei. Eu queria saber os detalhes do que tinha acontecido e por que o Jeff estava envolvido nessa morte. E eu queria perguntar ao Jeff pessoalmente e depois decidir o que fazer. Eu creio que perguntei ao Jeff sobre o envolvimento dele e foi aí que ele me contou. Ele disse: mãe, eu estava lá. Eu sinto muito. Preciso de ajuda. Você tem amigos, não tem? I wasn't really willing. I was more manipulated, coerced into it. Barbara asked if I knew anybody that would kill or beat somebody up. At first, I didn't take her seriously, but she kept asking me, do you know anybody? Do you know anybody? Do I know anybody that would kill Jerry Hammond? I said no, but I know people that would beat him up severely. I didn't know if it was really going to happen. Vai ser melhor pra gente. I had my doubts. Heather, Miriam, me, we're all kids. Eventually, Barbara came in and told me he's here. I was scared, just thinking like, should I get out of here? What should I do? That's when Barbara told me I was going to get beat up or assaulted with the weapons if I didn't do nothing. He walked in, shut the door, and I waited for him to take a few steps, walked out behind him, hit him in the back of the head. He fell down into the kitchen, started getting back up. I got scared because he saw me and saw what I looked like and stuff, so I hit him a couple times, knocked him out. That's when I dropped the bat. And I was frozen at the time. My mind was telling me to run, but my body was not moving at all. Anda logo, menina, subam lá. Subam e ajudem o Jeff. Vão logo.
Miriam and Heather came up. Barbara yelled at her, saying, "Go do what you're supposed to do." Matem ele e parem de chorar! And that's when Heather stabbed him with a big kitchen knife, and Miriam hit him in the back of the skull with a baseball bat. Eles estavam abalados, estavam em prantos e a Bárbara ordenou que eles terminassem o que tinham começado. Ela foi a mandante. Embora eles tivessem matado, enquanto eles agiam, pareceu quase surreal para eles. Era de se esperar que eles se arrependessem. Mas ela os motivava e fazia que voltassem a atacar nesses momentos de hesitação. Durante o tempo que durou o ataque, a filha de 7 anos e o filho de 11 estavam no andar de baixo, ouvindo tudo que estava acontecendo. É de se imaginar os sons que eles ouviram. Nós ficamos sabendo que, durante o crime, que a Evelyn, que sofria de demência e vivia numa cadeira de rodas, foi levada até uma mesa diante do local onde o crime aconteceu. Nós nunca saberemos o quanto ela conseguiu absorver e compreender, mas sim, ela testemunhou tudo. Você fica se perguntando se partes da mente dela ainda estavam funcionando. O que se passou na cabeça dela? Espero que ela nem tenha notado o que aconteceu, mas nós não sabemos e jamais saberemos. Na minha opinião, a Bárbara é uma sociopata. Ela não tem compaixão nenhuma. Não só pela vítima, ela não pensou sequer no que estava fazendo com os próprios filhos. Era de se esperar que fosse a primeira coisa a pensar, mas ela obviamente não pensou, nem passou pela cabeça dela, e se passou, não foi o suficiente para evitar que ela fizesse aquilo que fez. Nenhum desses jovens tinha histórico criminal. E isso é uma das coisas curiosas desse caso todo, como essas pessoas eram jovens e inocentes. A Bárbara prometeu uma bicicleta para a Heather. Prometeu aos outros pequenas quantias em dinheiro. A Bárbara permitiu que o Jeff fizesse sexo com a Heather. Ela era uma grande manipuladora de jovens vulneráveis e foi capaz de fazer com que cometessem esse crime. Eu creio que dizer que a Bárbara tinha uma pequena seita é bastante correto. Mas na mente confusa da Bárbara, ela achou que, depois que o Jerry morresse, ela teria acesso irrestrito ao dinheiro dele. Prosecutors say the motive here is simple. Opal knew where the victim had stashed $40,000. What police and prosecutors say they can't yet explain is why she would expose young children to bloody, brutal murder. É tão difícil ver isso hoje quanto foi 20 anos atrás? Sim. Por causa das lembranças. According to court documents, teens, including Opal's 14-year-old daughter, were to be paid $200 to $300 to help kill Hyman. A declaração faz sentido, mas quanto ao envolvimento do Jeff, eu não entendo porque ele se rebaixou tanto. Isso é algo que eu não entendo.
A maldade dentro dela, dá pra ver nela. O advogado de defesa tentou pintar meu pai como um bêbado, malvado e agressivo. I guess I felt that for the pain that was caused to Heather that he deserved it. Os advogados e a Bárbara deviam apodrecer no inferno por tentarem arruinar a reputação de um homem que ela matou. Meu pai recebeu a família dela na casa dele, vivendo sob o teto dele, comendo a comida que ele comprava. Então ele conhecia esses jovens, mas não sabia por que eles iriam querer matá-lo, por que eles bateram nele com um taco e o esfaquearam. Tudo que ele foi capaz de dizer foi: por que vocês estão fazendo isso? Por quê? O meu pai tinha um dinheirinho no banco e ela queria. Quando você tenta lidar com o que aconteceu, há muita dor, muita tristeza, angústia. Aí você tenta se apoiar em algo. No meu caso, no álcool. Eu destruí a vida que tinha. Eu permiti que isso me afetasse demais. Acho que foi o que aconteceu. Eu me separei da minha esposa e fiquei desocupado durante muitos anos. Depois de um tempo, você consegue sobreviver sem o álcool. Você aprende a lidar com o problema, mas jamais o supera. Nas histórias infantis é fácil identificar os monstros. Mas sem as orelhas pontudas, as garras afiadas e os dentes enormes. Na vida real, a história é diferente. Lobo em Pele de Cordeiro, no Investigação Discovery. Segundo os relatos, o Jerry era amável com as crianças. Ele adorava as crianças e as tratava bem. Segundo todas as testemunhas, todos os vizinhos, e pelas conversas dele com o filho e as conversas com seu pai sobre a Bárbara, ele era um cara legal. Às vezes não dá para explicar o inexplicável. O que é inconcebível para nós, obviamente, era bastante concebível para a Bárbara. E o enigma e a estranheza dessa história toda é como esses jovens inocentes foram convencidos a cometer um crime tão horrível. E isto é da primeira página do depoimento dado pela Heather Opel, à polícia de Everett. Tudo o que eu fiz foi esfaquear o Jerry 2 vezes no mesmo lugar, no lado esquerdo da barriga. Eu também ajudei a limpar o sangue que estava nas paredes e no chão. Quando fomos nos livrar do corpo, tudo o que eu fiz foi jogar no mato o meu taco com o qual matamos o Jerry e voltar para o carro. Quanto a Heather, até onde eu sei, por tudo que eu li e ouvi, não li nada em lugar algum que expressasse remorso. Mas eu acho que, na mente dela, foi justificado e acho que ela sofreu uma lavagem cerebral da mãe. E acho que ela teria feito mais se a mãe mandasse. Eu nunca tinha visto um crime assim antes. E também não vi outro igual a esse depois. Foi chocante. Todos foram vítimas aqui. O meu filho foi preso por homicídio. Foi nesse dia que eu perdi o meu filho.
Quando Jeff foi levado ao tribunal, eu senti que aquele era o fim da vida dele. Eu não sabia o que eu podia fazer por ele. Eu me senti impotente. Como mãe, você sempre se culpa por tudo que acontece. Eu senti que eu falhei com ele, de alguma forma. E eu ainda me sinto desse jeito. Espero que um dia o meu filho me conte a verdade, que me conte a história. Qual foi o envolvimento dele? Só para me consolar. Foi um crime brutal. Ele se sentou no tribunal e disse que golpeou o Jerry Hyman com um taco de beisebol em frente da mãe dele, de 89 anos, que tinha Alzheimer. O Jeff disse que fez isso? O Jeff nunca me disse que fez isso. Acho que... porque ele não quer que eu fique magoada e abalada. Donda, não foi só ele. Mas ele estava lá. O Jeff estava lá. Olá? Como você está? Eu tô bem, cansado. É? E como foi seu exercício? Foi bom. Ele me liga 3 ou 4 vezes por semana e a gente conversa pelo telefone. E eu sinto falta da nossa ligação, de abraçar, de fazer coisas juntos. E eu ainda sofro com isso. Eu acho que vou continuar sofrendo até ele sair. Tudo bem? Tudo bem. Te vejo na segunda? Sim, você me vê na segunda. Legal. Legal. Eu te amo. Também te amo. Tchau, tchau. Hoje, a coisa mais importante para mim é a libertação dele. Eu acho que o Jeff merece uma segunda chance na vida. No dia em que o Jeff finalmente for solto, será... provavelmente um dos dias mais felizes da minha vida. E eu sei que será um dos dias mais felizes da vida dele. If I could take it back, I would. He didn't deserve it. You have 60 seconds remaining. I believe that. I'm truly sorry for what I've done. I feel terrible. Você pode superar muitas coisas na vida, mas neste caso eu acho impossível. Ninguém que faz isso a outro ser humano merece uma segunda chance. A pena de morte seria melhor, porque eles sentiriam o medo que o meu pai sentiu ao ser assassinado. E eu gostaria que ele sentisse esse medo. Ele era um bom homem com um bom coração. Sinto saudade dele.